Uma boa noite a todos. Eu sou o professor Ítalo Coutinho, junto com o Cristiano Carvalhais e o Ederson Passos. Nós coordenamos a pós-graduação em Capital Projects, um MBA, na verdade, em Capital Projects aqui na PUC Minas. Foi uma iniciativa que nasceu com o Maurício e o André Schoma lá na Deloitte, uma demanda que eles passaram para a PUC Minas, e que nós pedimos licença a eles para que a gente colocasse essa oportunidade aí no mercado. Então, a gente trabalhou para trazer uma pós-graduação bem aderente às necessidades, aos projetos de capital, que hoje deixaram de estar nas mineradoras, né? Nas grandes empresas metalúrgicas no país, como Usiminas, CSN, e CSP, outras empresas, né? De maneira que esse assunto hoje permeia empresas de alimento, empresas do ramo farmacêutico, e outros ramos de negócio, sucro-alcooleiro, projetos de construção civil, né? Voltados a moradias e construções mistas, comerciais. Então, é um assunto aí que está permeando aí diversos investimentos no nosso país. Bom, eu vou, durante a apresentação do Brian, colocar aqui no nosso chat sobre a nossa pós-graduação de Capital Projects, mas também eu me coloco à disposição, né, para depois a gente tirar dúvidas aí de vocês. E para aqueles que necessitam de um certificado, nós vamos emitir um certificado ao final para aqueles que responderem um questionário de qualidade que a gente sempre coloca aqui nos nossos treinamentos. Vou passar a palavra para o Brian. Como eu falei para ele, eu estou daqui a pouquinho em outra missão aqui também. A nossa ideia é uma apresentação de 30 a 40 minutos com o Brian, e em seguida com perguntas. Quem não estiver conseguindo ligar o microfone pode usar o chat, e se porventura não conseguir nem pelo microfone, nem pelo chat, pode chamar o Ítalo aqui no WhatsApp, que eu faço aqui a conexão com o Brian. Então, nós vamos ter a apresentação de 30 a 40 minutos e mais uns 10 minutos aí, eu acredito que são suficientes, né, para a gente poder tirar algumas dúvidas aí que surgirem durante a apresentação. Brian, seja bem-vindo à PUC Minas. Opa, boa noite, Ítalo, boa noite a todos. Bom, prazer estar aqui com vocês. É muito bom sempre estar aí divulgando conhecimento, divulgando um pouquinho mais do trabalho que a gente vem fazendo aí com melhoria de produtividade na construção. Bom, me chamo Brian, sou diretor aqui da Álvares, eu fico responsável, né, pelo produto Lean e Ágil, né? Então tudo que é referente à eficiência operacional, excelência operacional, eficiência nas operações, né? Não somente construção, mas operações em si, também fica comigo, tá? Então a ideia hoje aqui é estar passando um panorama para vocês, né, sobre a produtividade na construção civil, né? Ou seja, vou estar falando um pouquinho de mercado, vou estar falando um pouquinho dos desperdícios, como que a gente endereça isso, né, nos projetos de capital, né, que hoje vem sofrendo fortemente em atraso, sobre custo, né, e tudo isso devido, né, principalmente à parte de falta de produtividade. Bom, imagino que vocês já estejam vendo a minha tela, né, eu vou estar passando aqui, qualquer dúvida, qualquer ponto aí, né, se pararem de ver, enfim, peço que me informem aí que eu não consigo, né, travando a tela, enfim, peço que vocês me avisem por aqui. Bom, então vamos iniciar, né? Então, basicamente, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, por que o Lean Construction, né? Então, quando a gente fala de Lean, né, o Lean começou aí lá na Toyota, né, nos anos 50, né, e vem trazendo muito valor desde então para a manufatura, né? Então, quando a gente compara, né, e isso tem dados e fatos, né, que vão representar isso que eu estou falando. E aí, quando a gente compara, né, o tempo produtivo versus o desperdício, e a gente compara a manufatura com a construção, né, a gente tem dados assustadores aqui, né? A manufatura, a gente tem um tempo produtivo de 88%, enquanto que na construção a gente está falando de um 43%, tá? Isso eu vou estar evidenciando um pouco mais à frente, né? Esse é um dado super real, né? Aqui é uma fonte até de 2004, mas vocês vão ver como que essa informação ela realmente
tá dessa forma até hoje, né? E o aumento de produtividade, né, como que a manufatura vem crescendo, né, com a produtividade e a construção em alguns momentos até decresce, né? Então, e o que está por trás disso tudo, né, pessoal? Está por trás disso tudo metodologia, né? Ou seja, como que eu consigo, né, através de um ambiente produtivo e metodologia, reduzir desperdício, no caso aqui, né, a aplicação do Lean, né, e aqui para a construção, o Lean Construction, ele cai como uma luva, né? Ou seja, como que a gente pode olhar para a construção, né, e reduzir desperdício e melhorar essa parcela de tempo produtivo, né, e evoluir na mesma forma e na mesma velocidade que a manufatura vem evoluindo ao longo do tempo, tá? Eu trago um dado aqui bem interessante, pessoal, que mostra um pouquinho, né, a projeção de investimentos, né, ou seja, de CAPEX para os próximos anos. E quando a gente pega uma avaliação de 2020 até 2024, por exemplo, né, a gente tem um aumento aqui de mais de 120%, né, de investimento, ou seja, o quanto que a construção civil, né, vai crescer e vem crescendo ao longo dos anos, né? Isso é muito importante. E aí a gente está falando de diversos segmentos, né? A gente está falando do setor rodoviário e ferroviário, a gente tem o novo marco legal do saneamento, né, onde a gente está falando de investimentos muito fortes nessa área, né? Energia renovável, e aí a gente está falando eólica, solar, né, que também vão ter um investimento considerável, principalmente em materiais, né, fornecedores aí de equipamentos, e portos, né, também apresentam um crescimento muito alto. Então, aqui, basicamente, né, eu apresento, né, o primeiro slide onde fala dos desperdícios na construção e o segundo slide, né, a oportunidade que a gente tem na mesa, né, no Brasil, quando a gente fala de investimentos, né. E o que isso traz, né, pessoal? Isso traz consequências, né? Então, quando a gente pega o overview do mercado, né, existe uma previsão de crescimento global de mais de 35% da construção civil nos próximos 10 anos, porém a gente tem vários problemas, né, ao longo, né, desse avanço, né? Então, a gente pega alguns dados aqui, dados aí de pesquisas, né? 72% das empresas dizem, né, que estão entregando projetos com atraso, né? 75% dos projetos apontam sobrecustos, né, e postergação de prazos. 32% das empresas tiveram, né, os projetos cancelados, né, ou paralisados, e 44% das empreiteiras, né, estão dilatando o período de cotação de propostas, né? E aí um resumo disso, né, 69% dos owners responsabilizam as empreiteiras pelos atrasos dos projetos, né? Então, o primeiro ponto que chama atenção aqui é, né, essa responsabilização, né, em relação aos atrasos que os owners, né, colocam em cima das empreiteiras. E aí, falando mais um pouquinho de dado, né, pessoal, o ano de 2021, né, a gente tivemos aí mais de 337 mil vagas da construção não preenchidas, né, 60% dos empreiteiros, né, estão fazendo lances mais altos para os projetos, né, ou seja, sobrecusto, né, do que foi inicialmente estipulado, né, a gente tem uma idade média dos trabalhadores da construção dos Estados Unidos que gira em torno de 42 anos, né, e aqui um overview geral, né, que também chama um pouco de atenção, ou seja, 25% dos projetos, né, que são entregues dentro de 10% acima, né, do prazo acordado, 32% dos empreiteiros, né, estão arcando com custos adicionais de hora extra, 31% dos projetos ficam dentro de 10% acima do orçamento nos últimos 3 anos, né? Ou seja, a gente tem sobrecustos muito maiores do que isso, né? 77% dos megaprojetos em todo o mundo estão 40% ou mais atrasados e 98% dos megaprojetos estão acima do orçamento. Bom, então aqui, né, eu consigo trazer um pouquinho do panorama, né, um panorama de que a construção civil ela tem um problema crônico, né, de produtividade, é um mercado extremamente promissor, que vem crescendo cada vez mais ao longo dos anos, porém, a gente tem um dilema, né, e um problema crônico entre owners, projetistas e subcontratados, né, as construtoras. E como é que vem, né, como é que a gente consegue lidar com esses problemas, né? E um ponto importante, pessoal, que eu gosto de trazer é um pouco da linha do tempo desses problemas, né? Então, a gente começa, né, esses problemas lá na fase do desenvolvimento da pré-implantação, né? Então, a gente tem diversos problemas, né? Um baixo nível de detalhamento da engenharia conceitual, né? Reduzidos esforços em estudo de solo, investigação geotécnica,
né? Ou seja, não faço investimento, né, geotécnico quando tem que ser feito, né? Redução dos esforços, né, no processo de licenciamento ambiental e gestão fundiária, né, principalmente quando a gente está falando dos projetos de energia, né, de transmissão, por exemplo. Esse é um tema super recorrente, né? E o processo de desenvolvimento de projetos pouco maduro, né? Tem empresas, owners, que nem utilizam, por exemplo, né, a metodologia CEL para desenvolvimento de um projeto, né? Então, basicamente, tudo nasce, né, na pré-implantação. Depois isso passa, né, para uma estruturação financeira e tributária pouco explorada, né? A gente, o Brasil hoje, ele tem um nível de complexidade tributário muito alto, né? E quando a gente fala de projetos, megaprojetos, a gente está falando de um nível de complexidade mais alto ainda, né? Então, realmente, pensar, né, com essa estratégia tributária faz total diferença, né? Ou seja, ter um planejamento tributário, ter uma governança clara, né, sobre os critérios de aporte para esses megaprojetos, né, tratamento de riscos técnicos, e isso, né, depois vai acarretar num problema aí quando a gente está falando de um EPC, né? Ou seja, aí eu acabo tendo um primeiro problema com a minha engenharia executiva, ou seja, um baixo nível de integração entre projeto e disciplinas, né? Não faço uma boa avaliação de clash detection, por exemplo, né? Reduzida a aplicação de métodos de construtibilidade, né? As famosas VIPs, né? Value Improvement Practices, ou seja, eu consegui envolver, né, os construtores, a engenharia, projetista e os experts, né, de um segmento para discutir o projeto e trazer soluções metodológicas, né? Baixo nível também de utilização de Lean, né, o Construction e o Ágil, e conceitos também de engenharia digital no desenvolvimento de projeto, suportando aí na parte de gestão de escopo e mudanças. A parte de procurement, né, de equipamentos, também somado ao procurement de materiais, também é um ponto principalmente super crítico, principalmente após o Covid, né? Ou seja, baixa qualidade, né, de sourcing e flexibilidade para os suprimentos tanto de material quanto de equipamentos, reduzido nível de gestão, diligenciamento e inspeção, né, de toda a cadeia, né? Muitos materiais hoje são importados, né? E má gestão contratual e de pleitos, né? E depois a gente tem uma consequência praticamente final disso tudo, que está na construção, montagem e comissionamento. Ou seja, eu tenho uma reduzida integração entre o planejamento de materiais e execução da obra, baixo nível de produtividade de mão de obra no site. Aqui a gente está falando, inclusive, de estratégias de off-site construction, né? Ou seja, hoje é um tema que vem sendo cada vez mais debatido, principalmente quando a gente fala de mercado de montagem industrial e também no Minha Casa Minha Vida, mas que lá fora, né, já vem sendo discutido e implementado há muitos anos, né, o que gera muito menos HH na frente de obra, né, ou seja, o que eu posso levar de mão de obra para fora da obra, para fora do canteiro, ou seja, para o conceito de off-site melhor, né, e indisponibilidade de equipamento e ferramental. Então, isso tudo, pessoal, é uma consequência, né, que ela vem desde a fase do desenvolvimento da pré-implementação. Implantação, a gente está falando aí de um FEL 1, por exemplo, tá? Que vai gerar uma consequência e que vai somando, né, esses sobrecustos, e chega no final do projeto, a gente tem como consequência todos os problemas que eu trouxe nos slides anteriores. E como é que o grande ponto aqui, né, pessoal, como é que a gente transforma a indústria da construção, né? Tem várias alavancas, né, porque a gente pode focar, mas eu trouxe aqui algumas principais que hoje vem ditando, digamos assim, a regra do jogo, né? Ou seja, reestruturação e digitalização da cadeia de suprimentos, né? Ter uma engenharia digital, hoje o Digital Twin já é realidade, né? A inteligência artificial para o cronograma, né, promovendo cenários construtivos otimizados, né, isso também já é uma realidade. Avaliação de teses de consolidação de mercado, ou seja, o que faz sentido eu verticalizar, né, dado que eu sou um owner e que eu tenho um forecast, um grande volume, né, do meu forecast de um tipo específico de projeto, né, o quanto faz sentido, né, eu realmente terceirizar, né, e por que não verticalizar? Contratos colaborativos, né, quando a gente fala do IPD no Brasil, né, que é o Integrated Project Delivery, ainda não é uma realidade, né? Hoje, quando a gente fala Canadá, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, já é realidade, né? Ou seja, como é que eu consigo integrar
né, a construtora, a projetista e o owner na fase, por exemplo, até de um FEL 2 ou até mesmo de um FEL 1, né? Mas para isso a gente também precisa de desenvolver os fornecedores, não é simplesmente trazer eles a montante. E aí a gente está falando de Lean Construction, a gente está falando de BIM, a gente está falando de transparência, modularização e off-site construction, como eu comentei anteriormente, um tema super importante, né? Principalmente quando a gente fala de produtividade, de segurança na cadeia de fornecimento, né? de segurança operacional, metodologia construtiva, produtividade, ou seja, levar a obra para um ambiente cada vez mais controlado. E, por fim, né, eficiência operacional e produtividade. Né? Então, aqui a gente vai estar falando muito na apresentação, né, um pouco mais do Lean Construction. Né? E aqui um ponto super importante, pessoal, sempre que eu vou discutir o tema do Lean Construction em obras, né, principalmente em owners, a grande pergunta é: por que eu vou implementar o Lean Construction sendo que eu sou um owner, eu já contratei um EPCista? Isso não é problema meu. Mas o grande ponto é que, se as obras elas são improdutivas, no fim do dia, o owner ele está pagando mais, né, por essa improdutividade. Né? Então, o quanto que faz sentido eu não entrar no detalhe da minha construção, né? Ou seja, o quanto que eu posso ser mais colaborativo, né, e ter mais participação no projeto e conseguir, com isso, trazer mais eficiência. Tá? Então, eu vou estar trazendo um pouco de dados e fatos, né, de como o segmento ele é improdutivo e também soluções de como que o Lean Construction ele consegue ter essa visão de owner e também de construtor de maneira colaborativa, transparência, trazendo mais resultado e produtividade. Quando a gente fala do Lean Construction, pessoal, a gente fala de alguns princípios, tá? Então a gente fala aí, o grande desenvolvedor aí do Lean Construction, né, o Laurie Koskela, em 1992 ele desenvolveu uma tese, onde nessa tese ele fala de alguns princípios, né, do Lean Construction, são 11 princípios, e que não é nada de outro mundo, né? Ou seja, basicamente, reduzir as atividades que não agregam valor, ou seja, eu vou estar falando muito aqui na apresentação de valor agregado, de desperdício oculto, de desperdício evidente, aumentar o valor do produto, né? Ou seja, eu entender qual que é a necessidade do meu cliente e eu construir um sistema puxado de produção, né? Reduzir variabilidade de materiais, pessoas e demanda, ou seja, quanto mais constante eu conseguir fazer com que a minha produção seja não somente puxada, mas que ela tenha uma variabilidade menor, melhor, né? Reduzir o tempo de ciclo da produção, simplificar o fluxo de processo, né? Padronizar o máximo possível, aumentar a flexibilidade de saída dos produtos, aumentar a transparência do processo, manter o foco no controle como um processo, não por partes isoladas. Isso acontece muito, né? Da gente fazer uma avaliação por partes, né, e não no processo como um todo. Gerar o ciclo de melhoria contínua, esse é um ponto super importante e relevante, pessoal. Várias obras, né, principalmente owners, né, quando tem alguns tipos de obra que são muitas vezes até repetitivas, né, cai na mesmice de não melhorar continuamente, né? Ou seja, qual que é o meu padrão para executar aquele tipo de projeto, né? E como que eu consigo melhorar esse padrão, né? Garantir que eu tenha a melhoria contínua, né, desenvolvida e fomentando, né, a produtividade nos meus projetos. O balanceamento, né, de melhorias entre os fluxos, né, e aplicar benchmark constante. Tá? E aí a gente fala um pouquinho, né, de potenciais, tá? Principalmente aqui para infraestrutura, então aumento de produtividade de até 50%, redução de prazos de até 30%, custos indiretos, né, como uma consequência, e custos logísticos de até 30%, melhorando, né, a margem bruta das empresas. E eu vou estar mostrando agora com dados e fatos, pessoal, como que isso realmente, na prática, é uma realidade. Tá? A gente começa aqui, né, com 7 desperdícios da construção, né, basicamente, né, estoque, isso aí qualquer um que for numa obra hoje vai ver o alto volume de estoque, né, transporte desnecessário, né, ou seja, realmente aqui um exemplo, né, transportes totalmente desnecessários, né, espera aguardando alguma frente, ou esperando alguma informação, ou aguardando algum projeto, né? Movimentação, né? Ou seja, eu estou movimentando de maneira desnecessária, aqui entra até um pouco do conceito de cirurgião e enfermeiro, né? Onde o cirurgião está sempre parado, executando,
né, a cirurgia, e eu tenho um enfermeiro que ele vai estar suprindo o cirurgião com as ferramentas necessárias. É o mesmo conceito que a gente leva para a construção, ou seja, o meu oficial ele vai estar executando as atividades pelas quais ele tem domínio, né, e eu vou ter uma equipe de logística abastecendo ele, né. Área em excesso, né, muitas vezes isso é até um problema, né, em algumas obras tem muita área, e em outros casos pouca área, né? Então o tema de área é um tema complexo na construção, mas área em excesso é um desperdício, né, dado que esse custo a gente não contabiliza, né, a quantidade de tombos no material, a quantidade de vezes que o material é tocado até a hora da aplicação final, né? A gente já fizemos diversos estudos, né, onde o material, ele em média, ele é tocado mais de 8 a 12 vezes antes dele ser aplicado, né? Ou seja, o material ele chega, né, ele é recebido, ele vai dando tombos até a aplicação final. A gente está falando de uma média de 8 a 12 tombos, né, por processo construtivo. E erros e retrabalhos, que também, né, é uma constante, principalmente quando a gente fala da construção civil. E tudo isso, pessoal, é gerado, né, através da superprodução, né? E o planejamento, ele é o grande impulsionador dos desperdícios, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala da construção civil, qual que é a grande dificuldade, né? O planejamento, ele realmente ele fazer parte, né, da obra, né? Ou seja, eu trazer o ritmo de produção, eu ter uma sequência garantindo um fluxo puxado, eu adotar conceitos da indústria como o TACT, né? Ou seja, eu ter um ritmo padronizado para a minha obra, para os elementos que forem construtivos repetitivos, né? Então, o planejamento ele que tem que ditar, né, realmente a regra do jogo, né? E ele é o grande impulsionador dos desperdícios. E quando a gente fala dos desperdícios, pessoal, tem uma metodologia, né, do Lean que é muito bacana, que é o valor agregado, né? Ou seja, quais são as atividades que agregam valor, que tem desperdício oculto e que tem desperdício evidente, tá? Então, um grande ponto com isso é realmente ir lá no Gemba, né? Ou seja, ir aonde as coisas acontecem, que poucas vezes a gente vê isso na prática, tá, pessoal? Isso quando a gente fala não somente de construtoras, mas owners, né? Muitas vezes a gente tem um foco, os owners, né, de irem somente com foco em segurança, né, o que realmente é importante, mas a gente também tem que ter essa visão de produtividade, né, até porque eu melhorar a minha produtividade, eu criar um ambiente de produtividade melhor, eu também vou estar trazendo segurança, né? Então, ter essa visão também, né, de identificar gargalo, pontos de melhorias, né, identificação das ineficiências, né? Ou seja, eu classificar o meu trabalho no valor agregado, né? Conceito de valor agregado, eu vou estar transformando o meu produto, né? É o trabalho que o cliente está disposto a pagar, né? E o trabalho que é feito corretamente pela primeira vez. O desperdício oculto, né? Eu vou estar transportando algum material, fazendo cheques de qualidade, né? Deslocamento de início e fim de turno, ou seja, são desperdícios que necessitam de acontecer, mas o meu cliente final ele não está pagando por ele. Ou seja, o quanto mais otimizado eu puder ser, melhor. Mas ele continua sendo um desperdício, até porque a ideia é que a grande provocação do Lean é que a gente precisa de estar sempre melhorando, né? Ou seja, então o conceito do valor agregado é realmente eu estar transformando o meu produto. E o desperdício evidente é o retrabalho, é aguardando frente, né? Aguardando material, deslocamento desnecessário, tá? E aí, quando a gente fala de alguns números, né, valores de referência, eu ter um valor agregado entre 60% e 80%, um desperdício oculto entre 35% e 45% e um desperdício evidente entre 5% e 15%. Tá? Aqui são valores de referência para que vocês tenham como base. Aqui um exemplo, tá, pessoal? Aqui não divulgando nenhum nome, né, mas no segmento, né? Então, papel celulose, aqui um exemplo de um trabalho feito onde a gente conseguiu identificar, né, que durante a execução dos trabalhos, né, mais de 36% era o desperdício evidente, 40% desperdício oculto, e eu só tinha um 24% de valor agregado, tá? Então, a gente consegue identificar vários problemas, né, principalmente com as fotos aqui, né? Então, basicamente, busca de material, transportar material, tirar dúvida de projeto, preparação das áreas de trabalho, ou seja, tudo aquilo que eu posso minimizar, né? E muito desperdício evidente, ou seja, espera, né, aguardando material,
aguardando frente de trabalho, ociosidade, né? Falta de liderança do encarregado, ou seja, terminava a atividade e não sabia o que tinha para fazer, né? E aqui um ponto interessante, pessoal, que nessa análise que a gente fez, o que a gente conseguiu identificar, tá? Depois de mais de 20 dias fazendo uma análise em campo, né, avaliando mais de 40 encarregados por um período médio de análise por encarregado 2 horas, a gente conseguiu ver que no projeto como um todo, o desperdício evidente era de 44%, e um valor agregado, né, de 35% e um desperdício oculto de 21%. Ou seja, na prática, dentro das minhas 10 horas, né, do total de horas, né, aí eu desconto a minha refeição e o DDS, o deslocamento interno do projeto, a gente tinha aproximadamente 8 horas disponíveis, tá? Das quais 4 horas era desperdício evidente, 2 horas desperdício oculto, ou seja, eu tinha 3 horas efetivas do meu dia agregando valor. E esse é um número que impacta muito, né? Ou seja, eu ter todo um volume de pessoas, né, de HH, agregando, né, das 10 horas paga, somente 3 horas, tá? Então, isso é uma realidade, não somente papel e celulose, mas quando a gente fala de construção como um todo, esse é um problema muito, muito sério, né? E algumas oportunidades, e aqui eu vou estar falando algumas muito simples, pessoal. Por exemplo, né, melhoria do layout do canteiro, evitando longas distâncias, né? Escalonamento dos horários de entrada das equipes, ou seja, eu não vou ter um pico de 2.500 pessoas chegando às 7 horas da manhã, né? Ou seja, dado o meu fluxo de trabalho, como é que eu consigo organizar para que as equipes chegam às 6h30, 7 horas, 7h30, né? O elevador da obra, por exemplo, com foco exclusivo para subida e distribuição de materiais, e eu também ter, né, um elevador para pessoas a partir de determinados andares, né? Ou seja, eu não vou ter mais de 400, 500 pessoas esperando para subir no elevador, porque a partir do momento que isso acontece, né, eu vou ter a última pessoa subindo para a obra às 10 horas da manhã. Distribuição de materiais na frente de serviço no dia anterior, ou seja, ou no período noturno, essa também é uma boa prática, né? Equipe de ferramentas e distribuição de EPIs com conceito de drive-thru, ou seja, no momento de deslocamento interno no projeto, eu já tenho a distribuição do que eu preciso de ferramenta e EPI, né? E também alteração do span of control. O que é o span of control, pessoal? É a quantidade de líderes para mão de obra direta. Quando a gente fala de montagem industrial complexa, a gente está falando de um conceito de 1:8, tá? Ou seja, um encarregado para 8 montadores, tá? Então, aqui, realmente, se vocês forem, né, no dia a dia, vocês vão ver que essa realidade é muito diferente. A gente está falando muitas vezes de 1:20, 1:25, 1:15, né? Então, realmente, como que aquele encarregado ele vai conseguir, né, garantir que aquela equipe esteja fazendo, né, com a ferramenta correta, no local correto, na quantidade correta, na produtividade correta, tá? E aqui um exemplo que eu trago, né, ou seja, realmente aqui quando a gente pega um exemplo, né, desde o diretor, coordenador, supervisor, encarregado e o colaborador, a gente vê, né, que o span of control médio aqui, por exemplo, para mecânica era 1:15, né, e para andaime era 1:21, né? E outro tema muito interessante também, né, essa é uma análise que a gente faz, é entender um pouco a rotina da supervisão e dos encarregados, né? Então, aqui, um exemplo, né? Ou seja, qual que é a atividade de agregação de valor do encarregado, né? Ou seja, eu estou controlando o processo, fazendo a gestão entre as etapas, né, eliminando interferência. Porém, né, quando a gente vai acompanhar o dia a dia e avaliar qual que é a rotina de gestão da supervisão, a gente vê que grande parte dela é buscando informação, é movimentando, é buscando por documentação, tá? Então, você vê que um encarregado líder, né, chave no processo de execução, ele investe 54% do tempo em atividades que não agregam valor à gestão. E o que isso gera como uma consequência, pessoal? Produtividade. Então, no fim do dia, essa consequência de improdutividade, isso também é afetado, dado, né, o span of control, que muitas vezes ele é alto e ele não é ideal para ter uma boa gestão, né, do time. Aqui um outro exemplo também bacana, né, até de soluções técnicas, tá, pessoal? Aqui a gente está falando de exemplo de energia e distribuição, obras, tá?
Aqui a gente tem um exemplo, né, de instalar poste, né, uma atividade simples. Porém, olha que engraçado, quando a gente pega com um exemplo, né, com escavação manual e com escavação mecânica, olha o tanto que o meu valor agregado ele muda, né? Ou seja, eu saio de um desperdício evidente de um 68%, vou para um 17%, né? Ou seja, eu já consigo trazer soluções, né, para que eu tenha um dia a dia mais produtivo. E foi aí, né, que a gente volta de novo aos 11 conceitos do Koskela, né? Ou seja, como é que eu consigo trazer soluções para que eu consiga também ter um tempo de produção mais produtivo, tá? E aqui um exemplo, pessoal, quando a gente faz uma avaliação, aqui uma avaliação até maior, né, em diferentes regiões, a gente vê que a improdutividade continua sendo muito alta, tá? E aí a gente tem vários problemas, né? A gente tem falta de material, né? A gente tem várias ocorrências emergenciais, que é o que acontece muito em obra, né? Eu tenho que executar aquilo que não está planejado, né? E aí eu acabo tendo ociosidade por conta disso, né? Então vocês veem que a grande parte dos problemas aqui é ocorrência emergencial, falta de material, tá? Equipe disponível sem ter frente de trabalho, tá? E aí quando a gente compila todo esse valor agregado, desperdício oculto e desperdício evidente, a gente chega numa média, né, de uma agregação de valor de 31%, né? O desperdício oculto de 37% e um desperdício evidente de 29%. Então a gente vê que 66% é desperdício, né? Então, aqui a gente traz um potencial, quando a gente compara para esse mesmo segmento, um benchmark, né, a gente vê que o desperdício evidente deveria ser entre 15%, o desperdício oculto 30% e um valor agregado de 55%. Tá? E dessa forma a gente teria, né, um potencial, né, de redução de desperdício, trazendo, né, um valor considerável aí por ano. Tá? Então, por isso que é tão importante, né, essa metodologia, para ela trazer dados e fatos para a mesa, né, e para a gente realmente identificar, né, por que eu não estou sendo produtivo. O ponto é não somente eu avaliar a produtividade, mas o que está sendo considerada dentro daquela produtividade, né? O quanto que eu estou realmente dentro da minha hora produtiva transformando realmente o meu produto. E é a partir disso, pessoal, dessas análises no campo, né, que a gente consegue trazer soluções para a mesa, né? Ou seja, quais são as contramedidas, dado todo aquele volume de análises que eu tive, né? Aqui é um exemplo portuário de infraestrutura, onde foram feitas várias análises, né? Onde a gente tinha mais de 54% de desperdício evidente, e depois da implementação de melhorias, né, a gente conseguiu melhorar, né? Ou seja, reduzir meu desperdício evidente para 24% e aumentar um valor agregado para 39%. E aí, pessoal, um tema que eu chamo a atenção aqui, isso foi logo após o workshop, tá? Um workshop de melhoria de processo, ou seja, alguns pontos, né? Redução no tempo de setup, redução de tempo de espera, o tempo de troca, né, de algumas ferramentas e de algumas atividades, redução no tempo de interrupção. Ou seja, todas essas ações são ações desenvolvidas junto com o time, né, que inclusive mapeou, né, e cronometrou aqueles tempos para que tenha dados e fatos para discutir as soluções. E isso, no final do dia, né, pessoal, é aumento de produtividade na veia, né, que, por consequência, a gente vai melhorar a produtividade, vai conseguir reduzir prazo e vai trazer, né, resultado financeiro para o projeto. E aí o grande ponto aqui, pessoal, que é muito importante trazer, é não somente o tema de redução de custo e prazo, mas como que isso é compartilhado, né? Dado que eu tenho uma visão de owner, né, como que isso pode ser compartilhado? E aí que a gente está falando dos contratos colaborativos, do IPD, né? Ou seja, como é que eu consigo trazer, né, o construtor, o projetista, de maneira antecipada, com foco no projeto, né? Ou seja, o owner, o projetista e a construtora entrando de maneira antecipada, desenvolvendo o conceito do projeto, o CAPEX do projeto, as metodologias construtivas para aquele projeto, com foco no resultado daquele projeto, de maneira colaborativa e transparente. Tá? Aqui um outro tema, né? Aí a gente traz um pouquinho aqui do óleo e gás, um exemplo, esse aqui é um projeto de uma expansão de uma refinaria, e aqui a gente viu, né, que numa análise
de multimomentos também, mais de 51% de um desperdício evidente, 24% somente de valor agregado, né, o quanto que a gente conseguiu, através de soluções, melhorar a produtividade da estrutura metálica. Tá? Então, os grandes desperdícios, né, espera, né, mão de obra ficando parte do tempo ociosa, aguardando ferramenta e material, preparação, ou seja, aquilo que eu comentei, né, o quanto que eu consigo preparar, né, a minha atividade antes de eu estar executando a minha atividade, né? Movimentação desnecessária. Então, quais foram as melhorias tragas, né? Melhorias simples, tá, pessoal? Detalhamento do sequenciamento construtivo, né? Ou seja, trazer o conceito de fluxo contínuo, balanceamento e nivelamento dos recursos, preparação, né, da execução de maneira antecipada, programação diária visual, né, da montagem, considerando local, quantidade, produtividade, tá? E trazer essa turma para dentro, né, pessoal? Ou seja, realmente trazer os encarregados, discutir com eles o sequenciamento lógico construtivo, né? Então, são pontos aí para a gente conseguir realmente melhorar a produtividade. Aqui um outro exemplo, né, de montagem de tanque. Aqui um exemplo existe, ou seja, 56% da atividade com desperdício evidente, onde a gente tinha muita espera, preparação e movimentação desnecessária, né? Aqui um outro exemplo também, onde 67% da atividade foi desperdício evidente, tá? E algumas melhorias, né? Ou seja, ter um lixador atendendo 2 soldadores, reduzindo a ociosidade, andaimes contínuos, né, para evitar a volta ao tanque, para evitar o desperdício de movimentação, metas diárias de produção bem definidas, fluxo contínuo de produção, né, preparação da atividade antes da execução, ou seja, são soluções simples que vão melhorar muito o dia a dia daquele projeto. E aqui um último exemplo, né, do imobiliário Minha Casa Minha Vida, né, onde a gente tem aqui a execução de alvenaria. Alvenaria, a gente está falando aqui que é, né, um serviço de curva A, né, principalmente do Casa Verde Amarela, e onde a gente tem um valor agregado de 15%. Né? Então, vocês imaginam, uma atividade curva A do meu projeto, onde eu tenho mais de 60% de desperdício evidente. Né? Então, parada por falta de argamassa, busca de ferramentas, né, com outro colaborador, excesso de ajudantes, né, atendendo os oficiais. E a mesma coisa para a instalação hidráulica. Por mais que não seja um serviço de curva A, né, também é um serviço que pode ser, por exemplo, adotado soluções como kit. Né? Então, eu ter uma preparação aí, trago até o conceito de off-site, né? Ou seja, o montador, né, o bombeiro, ele não vai estar buscando as peças, separando as peças e depois montando as peças. O material já chega pronto, ele só aplica. Ou seja, a agregação de valor dele, que hoje é um 38%, facilmente ela chega a 60%, 70%. Tá? Beleza, falei um pouquinho, pessoal, de algumas soluções, né, quando estamos envolvendo o tema de produtividade, mas eu queria falar um pouquinho do Lean Construction, né? Ou seja, como é que o Lean Construction, com essa visão de owner, pode trazer resultado para os projetos, né? Então, a gente traz aqui uma solução aí de 5 pilares, né? Então, basicamente, ter um planejamento colaborativo, trazer um conceito, né, do Less Planner System, trazer um conceito de TACT, né, ou seja, um ritmo de produção para aquilo que for elemento construtivo repetitivo, eficiência logística, né, então quando a gente está falando de owner, vários pontos importantes, né, ou seja, qual que é o layout, como é que vai ser distribuído a parte de material, equipamento, mão de obra, modalidade de contratação, ou seja, contratação direta, né, muitas vezes a gente vê esse tema sendo deixado a cargo para as construtoras, né, e aí no fim do dia acaba tendo um perda, né, de ganho de negociação, bitributação, enfim, gestão de desenvolvimento de terceiros, né. Com isso, né, a gente consegue reduzir custo, reduzir pleito, ter mais colaboração no projeto, né. Governança e gestão de desempenho, ou seja, hoje o petróleo, né, ele é dado, né? Então, basicamente, como é que é a minha gestão de dados, né? Gestão da informação. Né? A gente não está falando aqui simplesmente de curva de avanço físico e financeiro, né? A gente está falando de produtividade. Pô, mas eu tenho que controlar a produtividade? Tem que controlar a produtividade, porque no fim do dia, se o construtor estiver sendo improdutivo, o owner não vai entregar, né, o projeto conforme combinado. Então, tem vários pontos aqui que eu realmente preciso de estar atento, né? Eu não vou olhar a produtividade de todas as atividades, mas qual que é a minha curva A, né, que faz sentido? Quais são aquelas minhas atividades que estão no meu caminho crítico?
Enfim, são temas para a gente realmente ter, né, uma governança, transparência e, mais uma vez, colaboração entre o owner e construtora, tá? Execução de pilotos, né? Então, a gente está falando de soluções aqui que mudam o conceito, né? Então, é muito importante ter pilotos para realmente testar, né, o Less Planner System, testar o conceito de TACT, testar um conceito de ter uma logística mais eficiente, né? Então, realmente ter um piloto controlado é muito importante para que consigamos ter uma melhor implementação disso tudo, tá? E uma documentação de contratação, né, pessoal? Não adianta vocês desenvolverem isso tudo e a regra do jogo não está estabelecida em contrato, tá? Então é muito importante, e aí mais um ponto que eu vou estar trazendo, que é o tema de desenvolvimento de fornecedores, né? Não é simplesmente botar no contrato que a partir de amanhã o fornecedor tem que começar a fazer a gestão através do Less Planner System. Muitos deles nem sabem o que é isso, muitos deles nem fazem planejamento. Então, por isso, novamente, eu trago o tema de colaboração. E aqui, dando de maneira bem visual, pessoal, trazendo o conceito do Less Planner System, né? Ou seja, eu tenho um cronograma gerencial, né, visual de todos os marcos da obra, né? Fazer um planejamento puxado, né, com uma visão aí de 3 meses, de maneira integrada, né, entre owner, construtor, projetista, né? Ter um planejamento look ahead, ou seja, olhando 6 semanas à frente, aquele cronograma puxado que foi feito, quais são minhas restrições de mão de obra, de equipamento, de meio ambiente, de material, de projeto, né? Ou seja, discutir, criar um ambiente, né, de levantar problema, discutir problema e resolver problema, né? E aí a gente está envolvendo novamente o owner, né, o construtor, o projetista. Então é muito importante, né, ter essa reunião, olhando para frente, olhando para o meu projeto, quais são minhas restrições, independente da minha posição, seja construtora, seja owner, tá? Programação semanal, muitas vezes a gente vai no campo, vai olhar a programação semanal é uma linha. Tem que executar a atividade X de segunda a terça. Não tem onde, não tem local, não tem quantidade, não tem produtividade, não tem recurso, ou seja, é uma programação semanal de super alto nível, tá? Então a ideia é realmente entrar no detalhe da programação semanal e ter reuniões diárias de desempenho, né? O famoso check-out, onde é discutido, né? Todas o que estava previsto ser feito no dia, o que realmente foi feito, qual a produtividade, o plano de ação, e utilizar o conceito que é muito legal, que é o PPC, percentual planejado cumprido, né? Ou seja, dadas as atividades que eu planejei ser feitas, quais que foram feitas, conceito binário, se eu previ fazer uma atividade, fiz, não fiz, 0 ou 100, tá? E aqui só um exemplo, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de pool planning, né, realmente utilizar conceitos de linha de balanço, né, ou seja, para o cronograma ficar muito visual, utilizar o conceito do cronograma detalhado a nível 5, né, com local, quantidade, produtividade, se possível, o conceito do TACT, né, visual, ou seja, adotar linhas de balanço, né, o planejamento de forma puxada, né, ou seja, quanto que eu preciso de entregar, e aí eu vou puxando esses marcos, e o planejamento colaborativo, né, mais uma vez, fazer essa colaboração entre projetista, subcontratado e o owner. O planejamento look ahead, né, então olhando para frente quais são as restrições para eu executar aquilo que eu me comprometi no planejamento puxado, né, e aí vão ter várias restrições, né, de mão de obra, máquina, material. Importante ter um dashboard de acompanhamento. Mais uma vez, né, pessoal, dado hoje é o novo petróleo, né, então como é que a gente consegue utilizar esses dados, inclusive, né, como lições aprendidas, né, ou seja, qual é a área que gera mais restrição, né, qual é a quantidade de restrição que eu tive naquele projeto, né, olhando 6 semanas à frente, eu estou conseguindo ver na 6ª semana mais restrições? Um ponto muito importante, pessoal, quando a gente implementa esse tipo de solução, a gente tem a tendência de ver problema muito no começo, né? E não ver no final, ou seja, na semana 6 é muito difícil ter muitas restrições, mas é um caminho, é uma jornada, né, de desenvolvimento para que cada vez mais o time consiga olhar para frente, né, e prever os problemas à frente. O
checkout, né, onde a gente vai estar com a folha-tarefa do encarregado, né, a programação semanal, o gráfico PPC, né, o cálculo de produtividade, o plano de ação. Tema de produtividade, pessoal, essa é uma constante, tá? Eu diria que mais de 90% dos projetos que eu tive a oportunidade de participar, o tema de produtividade não era acompanhado, não era discutido, tá? Então, o checkout ele é muito importante para isso. Falando um pouquinho de logística, né? E aí com visão de owner e com visão de construtor, quando a gente fala de owner, né? Quando a gente fala de uma contratação direta, qual que é o meu cronograma de suprimentos, o meu diligenciamento efetivo, o meu armazenamento e controle, né? Muitas vezes obras industriais, a gente tem um laydown complexo, né? Onde ficam todos os materiais, a gente está falando de praticamente um Lego, né? Com mais de milhões de peças. E como que eu disponho esse material para o meu construtor? Aqui, pessoal, é onde gera muito problema, principalmente de claim, né? Então, é um tema super importante realmente ser estruturado lá no começo. E o construtor, né, também existe uma metodologia, né? Como é que o meu material está disposto para a minha operação? Quais são os métodos e ferramentas de transporte? Né? Rotas de abastecimento bem definidas, layout organizado, né? Qual que é o layout para aquela obra? O layout ele vai mudando conforme as fases do meu projeto, né? Fase de fundação, fase de estrutura, fase de acabamento, fase de comissionamento, né? O layout ele tem que ser mudado, melhorado, né? Sempre com foco na redução dos desperdícios de transporte, movimentação, entre outros. Estratégia de abastecimento, como eu comentei, essa estratégia vai ser no dia anterior, vai ser no turno noturno, como que funciona essa estratégia, né? E com isso eu vou gerar os meus processos logísticos. E aí a gente está falando, né, de logística de canteiro, logística de material, logística de pessoas, né, obras muito lineares, né? Esse tema é um tema complexo e pouco discutido, tá? Então, como é que vai ser todo o fluxo logístico, né, por ônibus, por carro, por jipe, enfim, para cada tipo de projeto tem a sua complexidade que muitas vezes é deixado de lado essas discussões. Um tema muito importante, pessoal, que eu vejo também um pouco discutido nos projetos é o apontamento eletrônico, né? Como eu comentei de novo, dado é o novo petróleo, porém, como que eu estou capturando esses dados, né, de produtividade, né? Então, para isso, tem que ter o apontamento eletrônico de mão de obra, né? E aí a gente tem que trazer o conceito do que é produtividade bruta, do que é produtividade líquida, quais são os meus desperdícios, né? Ou seja, o encarregado ele vai apontar, né, como que aquela mão de obra, por isso que é importante até o span of control, né? Como é que o encarregado vai apontar mais de 20 pessoas, né? É impossível. Então, realmente ter esse controle, né, e transformar esse controle em dados e fatos, tá? Transparência e comunicação, né? Então, aqui a gente fala da gestão diária de desempenho do checkout, indicadores setoriais muito bem definidos, quais são os KPIs de cada área, né? Ter uma gestão, uma torre de controle, né, para discutir semanalmente, principalmente envolvendo o owner nessa reunião, como eu comentei. A gente está falando de contratos colaborativos, né? Eu tenho que trazer transparência para a mesa. Não existe o cronograma do owner, o cronograma da construtora, o cronograma que pode mostrar, o cronograma que não pode mostrar. Então, aqui a gente é uma quebra de conceito, tá? E como uma consequência disso tudo, né, pessoal, o que eu trago aqui? A maturidade dos terceiros, né? Não adianta simplesmente vir com essa jorrada de informação, dado que a maturidade dos terceiros é muito baixa, né? Então, aqui eu trago até um exemplo, né, de um estudo onde foi feito em alguns fornecedores de um mesmo owner, né? Ou seja, como é que era a gestão de obras do meu terceiro, né? Ou seja, como é que ele faz gestão de KPI, qualidade do serviço, segurança, planejamento de longo, médio e curto prazo, excelência operacional. Existem melhorias que são feitas no dia a dia, né? Como é que é a logística de material e como é que é a gestão, né, da subcontratada. Então, aqui, pessoal, vocês veem que realmente é um ponto muito crítico, né? Quando a gente vê que os fornecedores, de uma maneira geral, têm um baixo grau de gestão, né, dos terceiros e diretamente proporcional à performance e impacta diretamente no preço que é repassado ao owner, né? Ou seja, a improdutividade dele no fim do dia é repassado, tá?
Gestão ineficiente, planejamento falho, não existe excelência operacional, logística inexistente, né? Gestão baixa entre owner e terceiro, né? Então, tudo isso que eu mostrei, pessoal, é uma jornada de desenvolvimento, né? E aí, novamente, a gente precisa de entender quais são os meus fornecedores, quais são fornecedores estratégicos que eu vou gastar energia desenvolvendo. Não adianta simplesmente criar um padrão, colocar no contrato e fazer com que o subcontratado atenda aquilo, né? Existe uma jornada de desenvolvimento junto com o terceiro, né? Que vai, né, de alguma forma, trazer um novo desenho de bases contratuais e um acompanhamento dessa aderência e as rotinas. Então, não adianta simplesmente também eu mudar as bases contratuais e eu, como owner, continuar fazendo o acompanhamento da produtividade do projeto como eu fazia, né? Então, isso tudo muda, né? Então, eu preciso de me adequar como owner, não somente a contrato, mas também como fiscalização, né? Eu nem diria fiscalização, eu diria como que eu consigo ser mais colaborativo, né, no contrato. E falando em colaboração, né, a gente está falando aqui do IPD, né? O IPD, que é o Integrated Project Delivery, como eu falei lá no começo, né? Quais são os pilares do meu IPD? Né? Então, eu tenho uma cultura de colaboração, de transparência e confiança, accountability, né? Quebra de silos, né? Melhoria contínua, cultura de trazer problema e discutir problema, né? Compartilhar risco e benefício. Pessoal, não existe hoje um conceito de IPD onde eu não vou compartilhar risco e benefício, tá? Isso é um dos pilares do IPD. Gestão de contrato, né? Então eu tenho um contrato único, né, para as diversas partes, né? Contratante, projetista, empreiteira, né? Fabricante. Objetivo único, né? Então o foco é no projeto, né? Ou seja, a satisfação do cliente final do projeto. Contratos com incentivo por performance, compartilhamento de risco, como eu comentei, recompensa, ganho, custo garantido, né? E ausência de pleitos, tá? Existe até um estudo, pessoal, de que grande parte das vezes dos projetos de IPD, né, a redução de pleitos é em mais de 80%, tá? Mas como eu comentei, é uma jornada. Eu até diria que o IPD é a famosa cerejinha do bolo, né? Por isso que eu gosto de deixar até no final da apresentação, porque tem que passar por muita coisa até chegar no IPD. E o Lean Construction, né? Ou seja, ter o Last Planner System, ter uma gestão de desempenho, ter o BIM, o conceito do tátil, a WP, o ágil, né? Então tem várias soluções aí que a gente realmente precisa de trazer para desenvolver, né, um conceito de colaboração do IPD. E como eu comentei também, né, quando a gente fala de um processo tradicional, né, a gente tem o owner, né, a projetista, as consultorias de projeto, né, de fornecedores, eles entram de maneira escalonada, né? Qual que é a ideia do IPD? Trazer isso desde a fase de engenharia conceitual, né, de forma que seja trabalhado de maneira colaborativa, né, desde o início, desde o nascedouro do projeto. E por fim, pessoal, para finalizar, falando um pouquinho de barreiras de implementação do BIM e do Lean, tá? Aqui, inclusive, é a minha tese, tá, de dissertação do meu mestrado, onde foi realizado, né? Eu venho implementando o BIM aí, o Lean aí há mais de 12 anos, né? E sempre passei pelas barreiras de implementação, né? Pô, tem tanto benefício, traz tanto resultado, por que todo mundo não faz, né? Então, foi feita uma pesquisa, tanto quantitativa quanto qualitativa, tá? Quantitativa com mais de 215 respondentes. Basicamente, o foco foi identificar, né, a aderência à utilização das metodologias Lean e BIM na construção e as barreiras de implementação do Lean na construção civil e a superação delas e a sinergia, tá? Então, basicamente aqui, pessoal, quando a gente pega essa população, tá? E aí a gente está falando de uma população do segmento da construção civil, o que usam o Lean e o BIM. Então, olha como é interessante, né? Dessa população, 65,9% não implementam o BIM ou Lean, isso é uma realidade, né? 17,5% implementam o BIM e o Lean juntos, 13% implementam somente o Lean Construction e 3% implementam somente o BIM, tá? Top 3 barreiras, né? Ou seja, por que isso não é implementado quando a gente fala de uma revisão literária? Ou seja, o que a literatura fala em relação às barreiras de implementação BIM e Lean? Basicamente, né, são barreiras do Lean, cultura, liderança e capacitação,
E o BIM, liderança, investimento, custo e demanda do cliente inexistente, tá? E quando eu fiz, né, essa entrevista quantitativa, né, quais foram as barreiras levantadas, né, as principais? Do Lean, liderança, resistência à mudança e filosofia de longo prazo e planejamento. E barreiras BIM, liderança, demanda do cliente inexistente e profissionais BIM dedicados. E um ponto importante, né, como superar essas barreiras, né, dos executivos que implementaram tanto o Lean quanto o BIM, quais foram as barreiras, a superação, né, dessas barreiras, como eles superaram elas, né? O Lean, primeiro, a iniciativa tem que vir da liderança, tem que existir capacitação, criação de um departamento específico de Lean, ou seja, não adianta simplesmente pegar profissionais e colocar executando a implementação do Lean e depois voltar com eles para a organização. Contratação de profissionais dedicados ao Lean, né? E ter um suporte da consultoria inicial. Para o BIM, ter um suporte da consultoria, né, em primeiro lugar. Segundo, capacitação. Terceiro, apoio da liderança. Contratação de profissionais BIM. Mudança gradual, né? Ou seja, realmente eu ter um roadmap, não adianta simplesmente, né? A partir de amanhã, todos os projetos são em BIM. Não é assim que funciona. E tecnologia, né? Ou seja, o grande tema que é discutido, que é a interoperabilidade. Sinergias, quando a gente fala do Lean e o BIM, pessoal. Primeiro ponto, melhoria do planejamento em todos os níveis, tá? Curto, médio e longo prazo. Segundo, melhor gestão e domínio do projeto. Antecipação de problemas e visualização do empreendimento, tá? Então, eu quis trazer um pouquinho aí do que vem sendo aí o resultado da dissertação e resume um pouquinho, né, das barreiras aí de implementação, né, dado é muito legal, traz muito resultado, mas por que, né, que não é implementado ainda, né, quando a gente fala a nível de construção civil, mercado de construção civil. Bom, era isso, pessoal. Acho que eu consegui, né, atender o tempo. São 7h30. Acho que consegui aí atender o tempo aí estipulado. Bom, deixo aberto aí, pessoal, para alguma dúvida que vocês tenham. Fiquem à vontade. Ou se não tiverem dúvidas também, podem me contactar, fiquem à vontade aí em relação ao meu e-mail, enfim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Brian. Obrigado. Cristiano, eu estou aí, né, junto com o professor Ítalo e com o professor Ederson na coordenação aí do curso, né, do Capital Projects. E eu queria parabenizar mesmo a sua palestra, muito informativa, muito conteúdo, né, muita experiência envolvida. E eu não sei se realmente vai ter aí alguma pergunta, alguma dúvida. Se não, você vai deixar os seus contatos, né? Brian também, Deixo conosco. sim. Posso até deixar aqui aqui no chat. Vou deixar aqui Por meu favor. telefone, e-mail. Excelente. Em relação ao material, você consegue também subir essa da apresentação? Consigo sim, Cristiano. Eu só vou dar uma avaliada aqui em algum Não, material que perfeito. tem que eu não posso estar compartilhando, mas vou compartilhar sim, tá? Não, tranquilo, excelente. A gente pode caminhar também posteriormente para o pessoal e aí até você está deixando também aqui o seu contato, né? O pessoal também que demandar, a gente pede também Perfeito, para encaminhar para o seu e-mail. perfeito. Pode sim, fiquem à vontade. Muito bom. Ô, Cristiano, Brian, boa noite, tudo bom? Boa noite. Opa, Boa noite, boa noite. Gabriel. Sou o Gabriel, tudo bem? Tudo jóia. É mais uma curiosidade. Eu vi que nesse último slide, ô Brian, você colocou que talvez ali a tua principal recomendação para a implementação do Lean seja uma área específica,
né, de ter uma área específica de Lean, e no BIM, não. No BIM seria um suporte de uma consultoria, né, para fazer essa implementação. Eu queria mais, assim, acho que mais até voltado para o BIM. O BIM, você entende que, por se ter uma consultoria, talvez a área de projetos ou as áreas de planejamento incorporariam isso no, digamos assim, no dia a dia da execução, né, dos seus serviços. E o de Lean, você acha que a área, ter uma área específica seria para dar uma acelerada no processo? Sim, só para entender. Ô, Gabriel, só para primeiro deixar claro aqui, porque às vezes até acaba saindo num viés meio dúbio, né? Aqui é uma pesquisa, tá, de mestrado, então aqui não tem opinião do Brian, tá? Então aqui até por eu trabalhar em consultoria, né? Às vezes pode parecer que, pô, teve algum tipo de, sei lá, né, manipulação de dado, mas aqui, ou seja, foram entrevistados, né, 215 pessoas quantitativamente, e qualitativamente 15 executivos do segmento que implementaram o BIM e o Lean. Então, basicamente, quando a gente fala ali da superação das barreiras, Gabriel, não teve ali no caso o qual ali foi o que os executivos mais falaram, tá? Então, por exemplo, quando o BIM ali, por exemplo, suporte da consultoria, ou seja, por que foi em primeiro lugar? Foi a palavra mais repetida em relação às barreiras, como superou as barreiras, tá? Então, a grande maioria falou que o início, né, da grande quebra para iniciar o processo foi trazer uma consultoria, tá? Depois, capacitar, né, o time, ter apoio da liderança, contratação de profissionais BIM. Então, basicamente, o que eu vejo muito, e aí trazendo um paralelo agora já com a minha opinião, Gabriel, o que eu tenho visto as empresas querem implementar o BIM, né? Então eles acabam contratando uma consultoria que tem aquela expertise, que tem aquele conhecimento, e aí começa a desenvolver a estratégia, o roadmap de implementação, e aí como de maneira natural, né, eu vou estar contratando, né, profissionais BIM, que aí ficou aqui em quarto lugar, contratação de profissionais BIM, porque é como se fosse uma jornada mesmo, né? Eu contrato a consultoria, ela desenvolve a estratégia, ela faz um roadmap, enquanto isso, ela vai capacitando o time, né? E o time de engenharia, os projetistas, e aí com isso, né? Eu vou tendo mais apoio da liderança e aí vai acontecendo uma contratação natural de profissionais BIM. Das transformações que eu já participei, foi muito difícil, de primeira, por exemplo, Gabriel, já trazer, né, logo uma área, por exemplo, já trazer uma pessoa de BIM. Muitas vezes as empresas entendem que os profissionais que estão ali na engenharia, eles vão conseguir tocar isso de maneira, digamos assim, sem ter uma coordenação, um BIM manager. Então, isso acaba sendo um pouco natural, tá? O que eu vejo um pouco diferente do Lean, tá? O Lean eu acabo vendo, e aí também como experiência, muitas vezes, né, o Lean ele acaba de maneira natural já tendo uma área, né? Às vezes a área de excelência operacional, muitas empresas hoje, isso já é comum, né? Ter uma área de padrões, de processo, e aí que acaba com a implementação do Lean virando uma área de melhoria contínua. E aí entra padrões, entra processo, entra melhoria contínua, tá? Por isso que eu acho que... Mas aqui, para deixar claro, foi das entrevistas, tá? Não foi uma opinião do Brian. Não, beleza, ficou claro. Obrigado. Excelente. Pessoal, mais alguma pergunta? Se não, a gente encerra, né? Agradecer aí o Brian pelo seu tempo, trazer aí todo o seu conhecimento, a bagagem, a experiência para falar para a gente um pouquinho sobre esse conteúdo aí tão importante, tão atual, né? Obrigado, Perfeito, Brian. Cristiano. Obrigado a todos aí. Sucesso aí na jornada. Obrigado. Tudo de bom aí, pessoal. Obrigado, até mais.